de materiais Petrobras. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Foi um prazer ser provocado desde a hora que eu cheguei aqui, um monte de citações que foram feitas da Petrobras, elogiosas ou não. Queria agradecer ao Paulo, que está por aí. Então, fica um registro aqui do meu agradecimento a ele, aos elogios que ele fez à empresa e também ao corpo técnico da empresa, na qual eu faço parte há 25 anos. Engenheiro mecânico e mestre em engenharia submarina. Portanto, totalmente enfiado dentro desse assunto de águas profundas, etc. Tenho o prazer de ter aqui na plateia também meu primeiro chefe da Petrobras e quem fez a entrevista no concurso público que eu fiz e que me aprovou. Esse é o responsável por eu estar lá há 25 anos. Há 52 dias de me aposentar. E 3 horas. Antes de começar a minha palestra em si, eu queria fazer alguns comentários. O trabalho que o Paulo fez como assessor parlamentar é muito profundo, muito interessante e com a maioria das coisas que estão lá, eu particularmente concordo e tenho algumas discordâncias com as coisas que ele colocou aqui hoje. Eu vou me dar o direito de falar só sobre uma discordância, porque a quantidade de coisas com as que eu concordo é tão grande que não valeria a pena ficar aqui falando de novo, já falou quase todo. Mas ele tocou num ponto, do ponto de vista dele, o pré-sal não tem por que ser mais caro que os outros campos que a gente já opera. Mas tem, infelizmente tem. Eu costumo dizer que quem acha que o inferno é um lugar onde o fogo fica pegando e as pessoas ficam queimando, está completamente enganado, é porque não conhece o pré-sal. O pré-sal é formado lá embaixo do sal, e por isso é prévia, foi depositado anteriormente no sal. A camada de sal, que é uma camada espessa, em alguns lugares tem 2 km de espessura, em alguns lugares 300 metros, mas numa média 1 km, 1 km e pouco de espessura, numa rocha que não é rocha. Ela é uma esponja altamente abrasiva, altamente corrosiva e absolutamente instável. Cruzar isso numa perfuração é a primeira fase, é o primeiro contato com o inferno que um operador de petróleo tem. Segunda é manter um poço produzindo ao longo de vários anos, sem que se corroa tudo que se coloca ali dentro, sem que aquele poço que foi completado, que foi iniciada a produção, sem que ele venha ruído durante a produção, sem uma série de outras coisas. E coisas muito banais no pré-sal. O pré-sal, maquiavelicamente, foi colocado uma reserva gigantesca, mas ao mesmo tempo foi colocado uma distância gigantesca na costa brasileira. Nada vem de graça. Então, uma reserva espetacular, mas colocada numa região absolutamente inóspita, seja pela profundidade, seja pela distância. Desafios absolutamente triviais em outros campos viram desafios dificílimos de serem vencidos no pré-sal, como, por exemplo, voar de helicóptero para lá. Os helicópteros que operavam aqui na costa brasileira tinham um range de operação de 500 km. Os poços do pré-sal estão a 300 km da costa de Santos ou do Rio de Janeiro, que mais ou menos se mede. 300, aí todo mundo, é fácil, né? Vai até lá, abastece e volta. Não é assim. Se você for até lá e tiver um problema climático, que acontece, no meio do oceano acontece essas coisas, se você tiver de voltar e você estiver olhando a plataforma, você não tem mais combustível para voltar. E não tem nada para pousar no meio do caminho, ou seja, o helicóptero vai cair. Então, a primeira barreira trivial que teve que ser vencida é aumentar o range de voo dos helicópteros que operavam. Parece bobo. Saem 30 helicópteros, porque a escala é essa, né? Começamos a falar em 30, 40, 50 helicópteros para voar. Onde tem 30 helicópteros com range de voo superior a 600 km? Em lugar nenhum. Então, esses desafios absolutamente triviais em outros campos viraram desafios muito sérios de serem resolvidos, seja do ponto de vista técnico ou comercial. Então, tenho que discordar com o Paulo, principalmente nesse ponto, e queria reforçar aqui, para não ficar uma ideia que o pré-sal será menos ou igualmente custoso como é produzir na bacia de Campos. Isso não é verdade. Ele vai ser sempre mais caro, porque os desafios são muito maiores. Porque se baixar o custo do pré-sal por
desenvolvimentos tecnológicos, eles serão aplicados na bacia de Campos e lá se vai baixar o custo também. Então, o custo relativo sempre será maior na pressão. Dito isso, vou fazer um breve histórico do que a Petrobras entende como suprimento, partindo da premissa que conteúdo local hoje é um valor dentro da empresa. Deixou de ser um requisito legal para aqueles postos em offshore, onde cada operadora de petróleo, na hora de fazer um bid com a ANP, oferece um determinado nível de conteúdo local. Nós fomos muito além disso, e hoje, dentro da Petrobras, conteúdo local é parte da estratégia de suprimento. E esse slide aqui, que é um slide dinâmico, ele vai mostrar para vocês por que nós chegamos nessa conclusão e com base em quê. Não foi uma decisão tomada em 2003, ou 2004, ou 2005. Essa foi uma decisão tomada desde que a companhia se formou com base... Melhorar a frase. Foi tomada com base na experiência acumulada desde que a empresa se formou. E, portanto, a decisão é tomada com mais de 50, agora 60 anos de experiência em suprimento. Porque lá no começo, nas décadas de 50 e 60, nós comprávamos tudo que se contratava, comprávamos fora do Brasil, e como bem disse o Paulo aqui, naquela época nós éramos uma empresa refinadora. Pouquíssima coisa se fazia no Brasil na área de exploração e produção, porque havia aquela decisão, ou aquele lugar comum que se dizia que no Brasil não tinha petróleo. Nas décadas de 70 e 80, mudou-se um pouco o cenário e passamos, por decisão do governo federal, a fechar a fronteira do Brasil, criou-se a lei de singularidade, e quando alguma indústria brasileira levantava o dedo e dizia eu faço isso, era proibido importar. Não tinha uma barreira alfandegária, não tinha uma impossibilidade de importar e éramos obrigados a comprar no Brasil. Lembrando que estávamos num ambiente de monopólio, no meio do regime militar aí nas décadas de 70 e 80. Esse é um modelo meio suicida, mas foi um modelo que criou uma indústria nacional bastante pujante, que é capaz de fornecer quase tudo o que a indústria de petróleo consome hoje no Brasil, a indústria nacional é capaz de fornecer. Foi nessa época que isso se criou. Não tem nada perfeito nem para um lado nem para o outro. Nós saímos de uma imperfeição por um lado, que protegeu a indústria nacional da competitividade, do avanço tecnológico, da aderência tecnológica, que ela não estava preocupada com isso, nós éramos obrigados a comprar da indústria nacional, ela se distanciou daquilo que se praticava na engenharia fora do Brasil, na indústria de petróleo. E aí ela foi atropelada, literalmente atropelada, pelas decisões novamente do governo federal, no início da década de 90, que decidiu que abria as fronteiras, de hoje para amanhã. A indústria nacional, protegida por 2 décadas, se viu incapaz de competir nas mesmas bases e de estar atualizada tecnologicamente com aquilo que se praticava no mercado internacional. Nesse momento, e isso foi mapeado inclusive pela UNCTAD, um órgão da ONU, o Brasil, em alguns segmentos, mas o petróleo isso é flagrante, entrou no processo de desindustrialização. Diminuiu-se a capacidade de produzir no Brasil, muitas empresas de engenharia fecharam suas portas, algumas mudaram de ramo, e muitos engenheiros, eu sou formado aqui assim, no início, sou formado em 81, daí para frente era difícil convencer um jovem a entrar no ramo da engenharia. Na minha época, lá na época da década de 70, era fácil. Engenheiro, médico, advogado eram as empresas, eram as carreiras que todo mundo queria ser. Já na década de 90 para frente já ficou difícil a convencer um jovem que os empregos tinham minguado. E partimos de um erro, fomos para o outro, né? Saímos do extremo, fomos para o outro. E no início, a partir do ano 2003, nós passamos a ter uma política de proteção da indústria nacional, sem nenhum caráter ideológico aqui, tá? Até porque não me alinho em nada com o governo que está por aí, mas pensou-se uma forma diferente de proteger a indústria nacional a partir de um binômio que é a competitividade e a aderência tecnológica. Vamos ter a indústria nacional capaz de fornecer para a indústria petroleira no Brasil e exportar. Ela não pode estar no mercado se ela não for capaz de produzir um bem nivelado com o que se produz lá fora, seja do ponto de vista tecnológico, de prazo e de qualidade.
Dito isso, a Petrobras, que desde da década de 70 e 80 tinha lá um setor de nacionalização, passou a atuar de uma forma mais objetiva, de trazer para dentro de casa os assuntos que eram gargalos, sejam eles gargalos comerciais ou tecnológicos. E passou a fazer desenvolvimento, e essa é a atribuição lá da minha gerência, desenvolver a indústria naqueles gargalos identificados pelas áreas de negócio da empresa. Todo projeto que temos em carteira hoje, ele é oriundo de uma demanda de uma área de negócio, seja exploração e produção, abastecimento, que é o refino, transporte, gás e energia, e as subsidiárias também. Para todas as unidades da Petrobras, nós temos demandas que vêm dessas unidades como sendo dificuldades de suprimento que elas têm. E essas dificuldades, algumas delas, são de conteúdo local. E aí, voltando àquela primeira frase que eu falei, de que conteúdo local faz parte da cadeia de suprimento da empresa como política de suprimento hoje, alguns gargalos são gargalos de suprimento por falta de um fornecedor no mercado nacional. Então, nos gargalos tecnológicos, a gente vai buscar sempre alguém que seja capaz de desenvolver uma tecnologia na fronteira tecnológica. Basicamente, questões para águas profundas, onde a Petrobras tem liderança mundial. Aí você tem elevado risco associado ao projeto e você tem sempre que buscar o parceiro certo dentro de um grau de incerteza bastante elevado. A Petrobras banca parcialmente o projeto, bota dinheiro no protótipo que vai para campo e oferece para o fabricante aquilo que é o maior risco de todos, que é colocar um bem inédito para operar numa unidade real de produção. As ideias viram produtos na hora que você testa ela no campo. Então elas são só ideias. Produto na prateleira que nunca foi usado é só uma ideia. Ele só vira produto na hora que alguém tem coragem, disposição e autonomia e segurança para botar ele lá debaixo a 2.000 metros d'água e fazer aquela válvula operar. Até então ela era um conceito de uma válvula nova. Então fazemos isso direto, temos centenas, muitas centenas de produtos desenvolvidos com os nossos fornecedores, e esse é um ganho muito grande que a Petrobras tem, de fazer todos os desenvolvimentos em parceria com os fornecedores e, eventualmente, quando isso é necessário, com o apoio da universidade. Esses projetos, no passado, eram feitos pelo mundo afora. Tínhamos projetos no Brasil, no exterior, tínhamos projetos em vários campos, e agora, mais recentemente, temos focado, de 2003 para cá, temos priorizado, a não ser quando isso é impossível, fazer com a universidade brasileira, e empresa brasileira, e, eventualmente, com empresa estrangeira participando quando se faz necessário. Outro tipo de gargalo que a gente resolve é o gargalo de mercado. O que isso quer dizer? Eu tenho fornecedor, mas ele não está performando, ou ele está fora do Brasil. E esse gargalo de mercado está relacionado à questão do conteúdo local. Se esse fornecedor não está performando, eu tenho lá 3 fornecedores e eu chamo para participar das licitações e eles não se apresentam, ou dão preços inadequados, ou dão prazos inadequados, eu preciso buscar novos. E nessa busca de novos, nós também atuamos buscando potenciais parceiros. E dentro desse cenário todo, tem uma sequência de coisas que são feitas, desde lá, como eu falei para vocês, da identificação da necessidade na área de negócio, passando por uma assinatura de um instrumento contratual, que pode ser um termo de cooperação ou um contrato de desenvolvimento tecnológico. A gente leva o protótipo para o laboratório, testa no laboratório, daí vai para campo, testa em campo, e só então aquele item entra no famoso CRCC do fabricante. Se ele já é um fabricante, entra dessa forma. Se ele não é um fabricante ainda, em paralelo ao desenvolvimento tecnológico, anda também um processo de cadastramento da empresa no cadastro da Petrobras, onde é emitido o tal CRCC, então desejado pelas empresas. Os termos de cooperação tecnológica, os contratos de desenvolvimento servem tanto para desenvolver fornecedor alternativo, quanto para fazer desenvolvimento tecnológico puro, serve para essas duas ações. Nós usamos recursos de
várias fontes, podem ser recursos das áreas de negócio ou das unidades de negócio. Um exemplo concreto aqui, a plataforma de Vermelho, há uns 7, 8 anos atrás, foi um problema com a bomba que só tinha naquela plataforma. Então nós fizemos um desenvolvimento de uma bomba específica para aquele problema da plataforma de Vermelho. Não serve para nenhuma outra. Então quem pagou o desenvolvimento foi o centro de custo da plataforma de Vermelho. Se fosse uma bomba que atenderia um problema que perpassa todas as plataformas da Bacia de Campos, a unidade de Bacia de Campos pagaria pelo desenvolvimento. Se fosse alguma coisa que perpassasse toda a área de exploração e produção, o EIP corporativo pagaria pelo desenvolvimento. Outras fontes, ele citou aqui, rede temática é uma forma de gerenciar o modelo tecnológico da Petrobras, aproveitando os recursos da participação especial, aquele 1% dos grandes campos são alocados nessas redes temáticas. Tem uma rede temática que é dedicada à integração ciência e tecnologia. Ou seja, a escola, a universidade, os laboratórios, os centros de excelência são contratados para resolver um problema de suprimento. Desenvolve um produto com a presença de uma empresa desde a concepção do projeto. E, ao terminar o projeto, o fim do projeto, desde a sua contratação, é ter um protótipo testado em laboratório e em campo, dependendo do requisito técnico para aquilo. Então, é uma ação direta junto à universidade para desenvolver. É em cima disso aqui que a gente está pleiteando junto à ANP, que permita que se faça maiores investimentos em vez de universidade, se invista recursos da participação especial, também em projetos com empresas, o que é para a Petrobras hoje é impossível, para outras operadoras é possível, mas para a Petrobras hoje é impossível. Temos um exemplo muito interessante também, voltado para a questão da solução de conteúdo local. Foi assinado no início de 2014 um acordo entre as operadoras, Petrobras, Chevron, Shell, BG, Repsol e Statoil. Essas 6 operadoras contrataram a ONIP, Organização Nacional da Indústria do Petróleo, para desenvolver uma metodologia baseada na nossa, que fosse usável por todas as 6, para que soluções assemelhadas às que nós damos hoje para a Petrobras fossem desenvolvidas em conjunto para as 6 empresas. Já temos hoje um projeto em andamento, um projeto piloto, foi desenvolvida a metodologia já, temos um projeto piloto, que é o projeto de guindaste offshore, que dá um mergulho na cadeia do guindaste offshore. Nós temos 2 fabricantes de guindaste offshore no Brasil, que foram atraídos pela Petrobras há 5, 6 anos atrás, estão no Brasil, instalaram a fábrica no Brasil, aliás, já tem um terceiro instalado, e esses fabricantes têm gargalos na sua cadeia de suprimento. Então, esse projeto aqui, tocado pela ONIP, tem por objetivo identificar os gargalos que esses fabricantes já têm e gerar projetos de desenvolvimento para aqueles itens que são gargalos na cadeia de suprimento para guindaste offshore. Guindaste offshore é um item importante, tem 2 ou 3 em cada plataforma e custa aí alguma coisa como $4 milhões cada um. Então é um item que contribui em conteúdo local. Quanto mais conteúdo local você tiver nele, mais você pode atender aquele requisito que foi colocado lá no vídeo, na origem da licitação da ANP. Temos alguns projetos, no momento não tem nenhum andando, mas já tivemos vários, podemos ter outros, dentro dos editais da FINEP, que tem exatamente a mesma finalidade, sempre resolver um problema real que a unidade de negócio tem, é colocado a demanda dentro do edital, o edital vai para a rua e a Petrobras ajuda a FINEP a decidir quem é que faz aquele projeto, normalmente relacionado diretamente com a instituição de pesquisa e desenvolvimento. Uma ICP que faz a proposta e nesse projeto tem também uma empresa participando como realizadora da transformação da ideia no produto. E os editais do BNDES, isso é uma promessa do BNDES, mas que de fato até hoje nunca aconteceu na prática, e a gente não tem nenhum exemplo para dar ainda até hoje de uso desse recurso que o BNDES já disponibilizou. Para mergulhar na cadeira, e aí eu vou me dar o direito de não passar esses slides, de passar muito rápido, porque ele já mostrou praticamente todos eles,
a Petrobras sempre fez muito bem, com uma taxa de sucesso muito alta, acima de 90% dos projetos que faz, sempre desenvolveu muito bem o primeiro elo da cadeia. Mas nós não fomos capazes e não temos registro para fazer tal coisa, que é desenvolver os demais elos da cadeia. A primeira iniciativa nossa de desenvolver os elos da cadeia foi através do convênio do SEBRAE assinado lá em 2004. Nós percebemos que havia gargalos a serem resolvidos, que nós não tínhamos ferramenta para fazer. Fomos buscar, como o Guilherme já descreveu, o auxílio do SEBRAE, que tinha o conhecimento para fazer isso, tinha a penetração no mercado nacional para fazer isso e trouxe a solução que a gente precisava. A Helena mostrou os números, os resultados são bem interessantes e a Petrobras continua interessada em que o convênio continue gerando solução. Estamos negociando a assinatura do terceiro convênio para validade de mais 4 anos, não é isso? Mais 4 anos. Essa parceria é uma parceria que funciona muito bem, ela está distribuída pelo Brasil em 15 ou 16 estados, dependendo da etapa do convênio que isso aconteceu, e como a Eliane já disse, tivemos mais de 19 mil atendimentos, e muitos desses colocaram o demandante, que estava no nosso primeiro ou segundo elo da cadeia, junto com um ofertante daquela solução que ele precisava, que estava lá no quarto ou quinto elo da cadeia, e que a Petrobras jamais enxergaria. Então, essa união entre a capilaridade que o SEBRAE tem com a demanda que se origina lá nos nossos grandes projetos, ela é fundamental. E aí eu vou aproveitar, já que eu vou pular uma série de slides, vou fazer um comentário para o Sérgio, já que o Sérgio me colocou ali também. Então, uma das coisas fundamentais para que essa política funcione é divulgar antecipadamente as demandas, como você bem solicitou. Essa é uma expectativa nossa também. Só que todo ano a Petrobras divulga o seu plano de negócios e o seu plano estratégico. E seu plano de negócio é um plano de negócio de 5 anos, o plano estratégico tem um horizonte um pouco mais longo. Mas o plano de negócio tem um horizonte de 5 anos, ele é bem detalhado com todas as unidades que vão ser construídas, ampliadas, revampiadas, seja lá o que venha a ser feito em cada uma delas. Ao olhar o plano de negócio, o bom entendedor vai lá e entende que dali tem as oportunidades para a sua indústria. Então, normalmente, esse é o papel que a associação de classe faz. Vai lá ver que tem 15 FPSOs no ano tal, no período tal, e dali vão se desdobrar tantos guindastes, tantos turbocompressores, tantos turbogeradores, tantas válvulas, tantos metros de tubo, tantas chapas, tantos parafusos. Assim vai se discriminando que demanda advém daquela demanda de grandes itens que a Petrobras divulga. Este ano é um ano atípico. Todo ano a gente faz isso e mais ou menos lá por março, final de fevereiro, no máximo início de abril, a gente divulga a revisão do plano de negócio por um período de 5 anos, que inclui um ano da divulgação e mais 4 para frente. Esse ano não dá para fazer isso, porque sem a divulgação do balanço, não tem como fazer plano de negócio para frente. Eu não sei qual é o meu negócio do passado, e eu preciso de saber qual é o negócio do passado para poder gerar o negócio do futuro. Então esse é um ano atípico. E ele vai ser assim até junho. Não vai ser diferente. Infelizmente, para vocês que estão na indústria, e infelizmente para nós que estamos na indústria do lado de cá. É horrível para todo mundo isso. Nenhum de nós, a meia dúzia que você citou ali, que está fazendo esse estrago, faz estrago na indústria fornecedora, mas faz estrago na nossa, faz estrago no moral da tropa lá, né? Isso já falou todos nós. Já briguei com o vizinho, já briguei com o fornecedor, já briguei com o colega, já briguei com um monte de gente por causa disso. Porque todo mundo acha que os 6, ou meia dúzia de sei lá quantos, né? Que todos os 200 mil que trabalham na empresa são iguais a essa meia dúzia de sei lá quantos. Não somos. Nós somos muito mais parecidos com o Sérgio escreveu, o Paulo escreveu de manhã, que passamos por concursos, trabalhamos lá a vida inteira, nos aposentamos na empresa, e somos honestos, corretos e tecnicamente capazes, somos muito mais parecidos com isso do que com os bandidos que estão lá em Curitiba. Que foram isso também, né? Vamos lembrar, esses caras foram isso também em algum momento. E foram corrompidos, cooptados, seja lá que verbo a gente vai usar, mas que sucumbiram à atração dos grandes números, e os números são absurdos. Tem o tal do plano da sereia que está por trás de tudo que se
se faz na indústria de petróleo. E quando ele lembrou muito bem, quando a gente começou a discutir o modelo com o Sebrae, uma das figuras que eu usei várias vezes lá para traçar uma maneira de trabalhar com os pequenos, foi assim: não se deixem cair no canto da sereia. A indústria de petróleo, a nossa aqui em especial, tem falado tudo em bilhões, que são números que para as pessoas físicas são absolutamente intangíveis. E diante disso fica, não vou dizer que seja mais fácil, mas fica possível de se corromper bons técnicos, bons caras eticamente até então corretos, sucumbem a, infelizmente, esse tipo de assédio e fizeram o que fizeram, e deve aparecer mais coisa por aí. Não deve acabar por aí. Para nós, só vou passar esse slide, que é um ponto de vista da Petrobras, para nós, as pequenas e microempresas, e por isso a gente está tão empenhado que o convênio continue por mais 4 anos, e talvez até outros 4 adiante, porque elas fazem parte da nossa administração. Boa parte do que se faz dentro da Petrobras hoje é feito por pequenas e microempresas que estão lá dentro prestando algum tipo de serviço muito relevante, e é um trabalho de formiga, está lá dentro. Então, conhecer isso, trazer outras empresas com mais competência, mais capacidade, é fundamental para que a gente tenha uma base de fornecedores de serviço bem boa. Depois a gente sabe que eles estão inseridos ao longo da cadeia de suprimento, definitivamente, de gigantes de primeiro elo da cadeia até empresas médias, sempre tem pelo menos um ou dezenas ou centenas de fornecedores bem pequenos que, se forem melhores capacitados, terão melhor condição de fornecer um bem, um serviço adequado para os nossos fornecedores de primeiro elo. Outro número que vale a pena destacar, não sei se isso está muito slide, fiquei olhando de lado e não consegui ler direito, que das 89 mil empresas que venderam, tiveram algum tipo de contrato com a Petrobras num período que nós reportamos entre 2013 e 2014, 64 mil, olha que o número é bem significativo, eram micro e pequenas empresas. Então é bom a gente saber disso, que os números são muito grandes, e essas são empresas, não são contratos. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras tem mais ou menos 100 mil contratos por ano, são registrados 100 mil contratos por ano. Então, nesse período de um ano e tanto, quase não chega a 2 anos, o recorte que a gente fez, um ano e 7 ou 8 meses, 89 mil empresas assinaram 100 e tantos mil contratos, e dessas 89 mil empresas, 64 mil eram micro e pequenas empresas. Isso mostra a força que esse segmento da indústria tem, mesmo diante da maior empresa do país. É muito grande a relevância que eles têm com isso. Por isso, tão importante que a gente tenha um convênio, por isso o esforço que dos dois lados fazemos para que esse convênio funcione muito bem. Deixa eu dar um salto aqui, porque eu já mostrei isso tudo. E aqui está o meu contato, se alguém quiser me perguntar alguma coisa que não tenha coragem de fazer aqui hoje, fique à vontade. Bom, está aberto aí para as questões. Só o microfone chegar aí. Questionar a mesa em si. Recentemente, a Petrobras mudou o seu diretor. Então, nós tínhamos uma pessoa essencialmente técnica, hoje nós temos um economista. Noticia-se desde domingo, vou pegar só esses fatos, uma redução de 30% no investimento recente da Petrobras. Na outra ponta da balança, o fomentador, principalmente dos novos estaleiros, é o BNDES. E por conta de toda essa situação, ele deu um passo atrás. Então, diz aqui no texto que ele está segurando 21 bilhões de dólares até resolver esse imbróglio todo. Em cima disso, né, dessa redução de investimentos do BNDES, fala-se do cancelamento das sombras. É uma questão que foi colocada no período da manhã, que eu entendo que não foi respondida.
O diretor que estava aqui falou das 26 sondas que existem hoje, mas ele não falou das próximas que deveriam ser fabricadas. A Sete Brasil surge nesse contexto contratando as sondas. Vejam, o que acontece? Ela tem uma dívida de 1,2 bilhões de dólares, que não é paga desde novembro, e isso vem fazendo um efeito dominó nesses recentes estaleiros. Nós temos uma situação, por exemplo, Paraguaçu, noticia-se aqui, de 7.200 funcionários passa a ter 600. Outra situação, já se falou aqui hoje de manhã também, a importação de plataformas por conta do episódio no Rio Grande, uma grande empresa não conseguiu se sustentar, não houve acordo, e aí a gente traz algo que a então presidente Graça Foster colocou ao mercado, que as necessidades da Petrobras são maiores do que as prioridades do conteúdo local. Ou seja, se nós temos que produzir, custe o que custar, nós vamos ter o equipamento. Então, se não desenvolver o conteúdo local, nós vamos lá para fora. O que o mercado entendeu foi isso. Eu gostaria que a mesa respondesse para a gente o seguinte: dentro desse imbróglio todo, ontem noticiou-se que nos Estados Unidos um conjunto de advogados está indo forte para processar a Petrobras por má gestão. Vai piorar a situação. No segundo aspecto, o Japão entrou na briga, porque ele vem defender as suas empresas. Nós temos Kawasaki, amarrado com um estaleiro, Ishi Kawajima no outro, Mitsubishi por perto. Quer dizer, são grandes empresas do Japão que vieram investir aqui bilhões de dólares. Fala-se, por exemplo, 2,7 bilhões no Paraguaçu. Tem lá um pórtico de 150 metros de altura que está no chão, não foi montado. Então, gostaria que vocês esclarecessem para a gente, na vossa opinião, quais são as expectativas que vocês têm, em termos de prazo, para que a gente saia desse atoleiro e retome-se o ritmo de investimentos que nós imaginávamos ter. De fato, nós não temos. Segunda pergunta: qual o novo rumo do conteúdo local, em função dos objetivos da Petrobras? Nós temos um downsizing aqui, um economista na frente do negócio, então deixa de ter uma visão técnica e passa a ter uma visão do dinheiro. Aquilo que eu contratei, eu preciso ou não preciso? Vou justificar ou não vou justificar? E, finalmente, se a Petrobras vai bancar efetivamente a construção das sondas. Nós temos notícias recentes de que o estaleiro que conquistou o pedido, ele devolveu o pedido para a Petrobras. Então tem 7 sondas que estão viajando por aí, ninguém sabe o final delas. E com isso, se vai ou não bancar, está em jogo a sobrevivência dos estaleiros e a indústria que se preparou para um cenário megalomaníaco e não realizou. Por favor. Deixa eu falar um pouquinho na parte, uma parte da Petrobras. Vamos tentar analisar do ponto de vista político o que está acontecendo hoje. Você tem um lusco-fusco monumental. Essa questão da Petrobras, ela tinha que ter começado a ser atacada 6 meses atrás. Inclusive, com a saída da presidente Graça Foster, ela mesma manifestou a intenção de sair. Não tinha condição ali de... Eu vou falar especificamente do ponto de vista, como eu vejo a questão do bem-vindo que tem para a Petrobras. Do ponto de vista técnico e tudo, a Petrobras tem uma inteligência estratégica interna dos funcionários que é admirável. Qual é o problema específico da Petrobras nesse momento? Tem que resolver essa questão das agências de risco, tem que resolver o equacionamento financeiro, e daí você só pode avançar em cima desse equacionamento, senão você não tem visão da dimensão que você pode investir. E resolver a questão do balanço. Então eu acho que, do ponto de vista de perfil, independentemente de quem for, mas do ponto de vista de perfil do presidente, eu acho que a pessoa escolhida está tendo o perfil correto para a Petrobras nesse momento. Agora, o que está acontecendo é o seguinte: em cima desse lusco-fusco, você tem um jogo de interesses monumental aí que vai se resolver na política. E nós temos aí essa questão do Sete Brasil. Lá atrás, eu sei que tem já alguns meses aí, BNDES, Banco do Brasil, bancos privados, tentando equacionar essa questão. Mas lá atrás, nós pressionamos muito aí, vários comentaristas, blogueiros,
colunistas, a presidente, ela tinha que avançar na frente, nessa frente de batalha, juntar uma discussão política, né, o Ministério Público, CGU, AGU, tudo, para equacionar essa questão da Lava Jato, mas perdeu, não entrou. O ministro da Justiça que deveria fazer isso é um inútil nesse tipo de operacionalidade. Então você foi criando um vácuo de poder aí que hoje tem as jogadas oportunistas, essa do Sérgio, tá? Ele aproveitar o momento para acabar com partilha, outros. Você tem jogos de alto interesse aí e uma articulação política que não está existindo. Então, eu acho que o problema hoje não está dentro da Petrobras. Você tem um conjunto de circunstâncias que, enquanto não forem superados aí, a Petrobras vai ter que atuar dentro desses limites aí, que se conseguir resolver o equacionamento financeiro, você vai ter um outro pique aí para investir. Se não conseguir, vai... Então é um conjunto de circunstâncias que é de difícil avaliação, porque está tudo meio solto aí. Agora, em relação ao Petrobras, esse aqui é o nome da Petrobras. Você teve a coragem de fazer a pergunta, eu não sei se eu tenho coragem de responder. Até porque eu não tenho delegação para responder tudo que você quer saber. Então, algumas coisas eu não sei, outras coisas eu sei e não posso responder, e eu vou responder algumas que eu sei e posso. Eu não dividir dessa forma. Primeiro, as questões específicas que você fez eu não vou poder te responder, algumas eu sei e não posso responder. Outras eu não sei. Eu vou te responder, então, a maioria das respostas que eu vou te dar serão respostas em tese, que são parte da política da empresa. Então, primeiro, questão de conteúdo local. A questão de conteúdo local, ele é um requisito estabelecido pela ANP, não é uma decisão da Petrobras. A decisão da Petrobras foi além, como eu comentei aqui ainda há pouco, que tomou a decisão de, além do requisito legal que foi estabelecido para os grandes campos em offshore, ela também colocou que hoje todo o contrato da Petrobras tem requisito de conteúdo local. Você trabalha na indústria, você sabe que tem lá uma cláusula de requisito de conteúdo local que é decidido pelo gestor daquela unidade que está contratando. Ele vê lá o que é possível ser feito, mas estabelece um requisito mínimo de conteúdo local. Então, a política de conteúdo local, que faz parte hoje da política de suprimento da empresa, vai continuar. Isso não tem a menor dúvida disso. Também não tem a menor dúvida de que qualquer operadora de petróleo submetida à legislação brasileira, operando aqui no Brasil, tem que cumprir os desígnios da ANP quando participou de um bid e ganhou o bid. Seja sozinho, consórcio, vai cumprir as regras de conteúdo local. Se não cumprir, é multado. Então, essa conta também pode ser feita e uma grande empresa que opera aqui no Brasil, contar um milagre sem contar um santo, né, tem dito por aí, que provavelmente o Alberto já ouviu, alguns que estão na plateia já ouviram, essa empresa dizendo que está analisando se vale a pena pagar multa ou não para fazer conteúdo local. Essa conta está sendo feita. É melhor atrasar? Todo mundo tem que ter em mente, né, que a indústria de petróleo é uma indústria diferente. Quando você perde um dia de produção da indústria de petróleo, você jogou fora a produção daquele dia. Quando você atrasa um mês porque ficou discutindo o preço de um turbo compressor, você jogou fora um mês de produção. Porque quando você investe, a indústria de petróleo começa a faturar depois de muitos anos de investimento. Então você imobiliza uma quantidade gigantesca de dinheiro para começar a pingar óleo daqui a 7, 8 anos, quando é muito rápido. O caso da Petrobras é muito rápido. Nós fazemos isso em 7, 8 anos no campo do pré-sal e em 5 anos no campo do pós-sal. Isso é muito rápido. Então você imobilizou bilhões de dólares até produzir a primeira gota de óleo a $70 o barril. Dito isso, quando você decide que vai ficar um mês ou 2 meses sem a produção, vai atrasar a produção porque decidiu comprar no Brasil, por exemplo, o estaleiro está cheio, vai levar mais 3 meses para produzir aquele item no FPSO que eu preciso, o casco que eu preciso, ou o módulo que eu preciso, seja lá o que for. Atrasou 3 meses de produção jogadas no lixo. No lixo. Ninguém faz essa conta. E por que é jogada no lixo? Porque o dinheiro foi investido hoje e a produção, primeira produção do dia de hoje é a produção de hoje, produção perdida hoje é a produção de hoje. Amanhã é a produção de amanhã. Não dá para produzir o dobro amanhã porque perdeu a produção de hoje.
perdeu 3 meses de produção, esses 3 meses de produção serão jogados lá para o final do poço, da produção daquele campo. Traz a valor presente líquido isso para agora, é zero. É zero, é dinheiro jogado no lixo. Essa conta ninguém faz. Então, quando um gerente da Petrobras vai lá e diz assim, eu sou empresa de petróleo em primeiro lugar, será que eu pago multa? Seja da Petrobras, seja de que operadora for, ele está fazendo essa conta. Ele está pensando que para comprar no Brasil, ele pode ter, eu estou dizendo que é sempre assim, e diga-se de passagem, não é. Ele pode estar tomando a decisão de atrasar 3 meses, porque comprou no Brasil e está atrasando 3 meses o primeiro óleo dele naquele produto, e ele está jogando fora 3 meses de produção. Vamos fazer uma conta rápida? O Paulo falou hoje de manhã aqui que tem posto produzido 40 mil barris. Eu não vou pegar esse que é tendenciar demais. Vamos pegar um pocinho de 10 mil, um pocinho da bacia de campo, a $70 o barril. Aqui, coloca qualquer coisa. Pois é, são $700 mil por dia perdido. 1,5 milhão em 2 dias de produção. Você pega esse valor que você tinha expectativa de começar a faturar agora e vai faturar ele daqui a 30 anos, traz ele a valor presente líquido. E vamos lembrar, a Bacia de Campos continua produzindo, ela começou a operar na década de 70. Produção perdida lá no dia 7 de março de 1970 ainda não foi produzida. Ninguém pensa nisso. Tem que pensar, na hora de fazer a conta, o gestor da empresa de petróleo pensa desse jeito. Porque é assim que tem que pensar na indústria do petróleo. É diferente de qualquer outra. Então, mais uma vez em tese, essa é a conta que vai ser feita. A questão do conteúdo local ainda será priorizada. É uma decisão da área de suprimento da empresa, colegiada na diretoria da Petrobras. Conteúdo local é um valor. Porque é muito melhor, usando a mesma figura aqui da produção perdida hoje, é muito melhor ter um japonesinho aqui em São Paulo do que um japonesinho que veio de Tóquio para consertar uma válvula que para uma plataforma. Só dentro do avião, um japonesinho que vem de Tóquio fica 24 horas lá dentro. $700 mil perdidos, só o cara dentro do avião. Aí bom, mas nem preciso dizer, né? Ninguém chega numa emergência de Tóquio para cá em menos de 72 horas. $2 milhões e $100 mil num poço que produza 10 mil. Num poço de 42 é só multiplicar isso por 4. Dá para comprar um helicóptero aqui, mandar o cara em São Paulo, ir lá, entregar o helicóptero de volta, jogar no lixo, o helicóptero não é negócio. A maneira de pensar na indústria de petróleo é diferente. É diferente. Sinto muito. Aliás, sinto muito não, graças a Deus, porque esta maneira de pensar fez a indústria naval brasileira voltar a existir. Ela não existia mais. Hoje a Petrobras está sendo acusada de estar destruindo a indústria naval brasileira, que não existia. Vamos lembrar disso. Essa indústria não existia mais. Agora, com todo respeito aos erros da Dilma, está sendo acusado de destruir o Pronatec que não existia. Que não existia, pois é. A gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico em cima das coisas que a gente está dizendo. Vamos tentar. Vamos lá, vamos tentar não criar tanta polêmica. A Petrobras está proibindo 23 empreiteiras de contratar com ela que estão envolvidas no Lava Jato. Muito bem. Se essas empreiteiras não puderem mais fazer os navios, os japonesinhos vão vir para o Brasil para construir? Não. Não vai vir. Não virando. Vamos ser honestos, Ronaldo. Não virando. E aí eu digo, a Petrobras está destruindo a indústria naval brasileira. Se ela continuar com essa política de inviabilizar os estaleiros, ela vai destruir a indústria naval brasileira, que foi construída com sacrifício, não só dos trabalhadores da Petrobras, mas dos trabalhadores de vários segmentos da sociedade brasileira. Com o suor de vários empresários da sociedade brasileira. Com recurso
vindo de várias empresas brasileiras. Então, nós precisamos tomar cuidado quando a gente acha que os nossos japonesinhos vão vir de Tóquio, de helicóptero, de avião, de navio, para construir barco com os impostos que o Brasil tem. E com essa política que a gente não sabe o que acontece um dia e não acontece o outro. Eu só aproveitar e concordar com o Luiz sobre a questão do Medini, presidente da Petrobras. Acho que é a pessoa correta no momento correto para poder resolver essa questão do balanço, essa questão para poder a Petrobras começar a andar. Se ele vai ficar depois, eu não sei. Mas acho que neste momento era a pessoa mais indicada para estar lá para resolver esse imbróglio do balanço. Porque sem isso não tem plano de negócio, não tem, enfim. Então acho que a gente precisa ter claro isso. E eu volto a dizer, quer dizer, ou o governo brasileiro começa a ser um ator que atue, né? E eu quero dizer, tive em Brasília 15 dias atrás, o Ministério de Minas e Energia querendo discutir o problema da indústria naval brasileira. Qual o retorno que eu tive? Eu não sei se eu vou ficar, porque ainda não mexeu no segundo escalão, então estou aqui esperando para ver o que vai acontecer. Aí fui para o terceiro andar do Palácio do Planalto, fui para o centro do poder. Olha, a indústria naval vai ter um problema, precisamos resolver. Olha, eu vou conversar com a presidenta, vou dar um retorno para você essa semana. Você recebeu esse retorno? Não, nem a gente. Então nós estamos com um problema. Ou o governo está parado. Estamos com um problema aí, sim, sério, de governança aí, por conta de todos esses tiroteios aí. Agora, só um ponto aí, que criou-se essa ideia de que, eu acho que de alguma maneira, as empresas têm que ser, não as empresas, os controladores têm que ser penalizados. A gente já definiu lá atrás, porque se a questão não é punir, faz o seguinte, cobra os acionistas. Como é que você cobra o acionista? Qual é o ativo do acionista? A ação da empresa. Então ele que vende a ação da empresa, a empresa é preservada, vai para outro controlador e com os ativos, aquela correia, os acionistas vendem as ações, pegam o dinheiro e ressarcem o governo da Petrobras. Parece que é por aí que estão querendo caminhar lá na CGU, agora na AGU. Agora, só um ponto que é importante, essa ficção aí de que se não tivesse empreiteiras brasileiras, vem as estrangeiras. Eu tive outro dia, ontem até conversando com o pessoal que tem muito contato com grandes empreiteiras americanas, tudo com esse clima aí, mas não veio mais nem que a vaca para mostrar a impressão da presidência. Bom. Ok, boa tarde. Meu nome é Jorge Jabura, trabalho na Volt, empresa de Waste Capital aqui de São Paulo também. Minha questão é do Ronaldo, especificamente sobre conteúdo local. Primeira pergunta é a percepção da Petrobras sobre equipamentos adquiridos lá fora, com benefício de repete, etc., comparados com equipamentos via ou com exigibilidade de conteúdo local. E a segunda pergunta é sobre os próximos afretamentos, ou seja, vão ocorrer aí, além do projeto Libra, mais 13 itens nos próximos anos, ou até 2020, e 100% deles vão ser afretados. Qual é o nível de exigência de conteúdo local, considerando que no projeto do Replicantes e Seção Onerosa, os níveis de conteúdo locais exigidos, eles faziam menção específica a componentes das embarcações. Por exemplo, sistemas de compressão, turbogeradores, etc. Sua pergunta é ótima, né? Dá chance a gente discutir algumas coisas aqui. Primeiro, os afretamentos vão ter o requisito de conteúdo local conforme contratado para aquele campo. E aí, vamos lembrar que quem subdividiu o nível de conteúdo local para cada segmento, para automação, para casco, para topside, seja lá o que for, foi a ANP. Então, é provável que seja feito da mesma forma, mas é provável, não sei essa resposta ainda, eu acho que ninguém sabe essa resposta ainda. Mas o requisito de conteúdo local do campo é o mesmo que foi ofertado lá quando o vídeo foi feito. Então, a tendência é de que seja mantido da mesma forma.
Essa análise é uma análise muito do Ronaldo aqui, tá? Essa não é uma análise da Petrobras, não. Eu acho que vai acontecer da mesma forma. O Ronaldo acha que vai acontecer da mesma forma. Pode ser que seja só colocado o sarrafo, e alguém lembrou muito bem aqui hoje, que se o sarrafo for colocado geral por uma determinada plataforma, ele é praticamente atendido com o caixa. Mas eu não acredito que se dê um passo atrás nisso, não. É muito provável que se mantenha a mesma regra que se adotou no passado, quando você está comprando uma plataforma para o afetamento também. Mas aí tem um acho com ênfase. A questão da comparação dos equipamentos comprados com reperto e sem reperto, essa é uma discussão antiga. E outro dia mesmo, lá em Brasília, eu e o Sérgio debatemos esse assunto, e vale lembrar o seguinte: quando a Petrobras compra alguma coisa diretamente, é fácil, simples, é direto a cobrança do conteúdo local, porque a gente coloca tudo em contrato, e nós estamos com a relação direta com o fornecedor. Então, turbogerador, a gente pinça isso no projeto EPCista, a gente vai lá, a empresa entrega os certificados para a gente cobra, verifica, etc. Quando o item está dentro do projeto, do escopo do contrato do EPCista, a coisa é mais difícil. E aí o Zé me perguntou lá, nesse evento lá em Brasília, se no caso do afretamento a gente está entrando com mais uma interface nesse processo, né? Mais um degrau. Acho que vai enrolar. Mais uma vez a opinião do Ronaldo. Eu acho que vai enrolar. Vai ser mais difícil se cobrar conteúdo local quando se tem um afretador contratando um EPCista que contrata segundo uma regra combinada entre a operadora e a empresa. Ficou difícil. Vai ser difícil controlar isso tudo. Mas o requisito é o mesmo, é padronizado. Só a última resposta, a questão do reperto. Houve um estudo que foi feito pelo BNDES, contratando uma consultoria independente, que havia uma verdade no mercado que dizia que havia um desequilíbrio muito forte para máquinas, equipamentos que da linha que eram repetradas, esse termo é horroroso, né? Mas eram repetradas, e que havia um desequilíbrio entre os fornecedores nacionais e os fornecedores estrangeiros. O BNDES fez um estudo, e esse estudo demonstrou que esse desequilíbrio, no máximo, era de 4%. Eu até hoje não vi nada que desmentisse o estudo que foi feito, o estudo foi apresentado em cena aberta, a gente estava lá, eu não vejo dessa forma, porque assisti uma apresentação aberta a todo mundo, inclusive os interessados por parte da indústria, que aparentemente acataram que aquele desequilíbrio máximo era de 4%, quando eventualmente nem havia desequilíbrio, havia desequilíbrio até pelo outro lado. Certamente há alguns casos específicos onde você não consegue, dentro da cadeia, se acreditar de ICMS, coisas assim, que podem desequilibrar, mas isso não é uma regra geral, não. Eu queria só um esclarecimento do Sérgio. Ele falou, se não entendi bem, que foram 200 mil desempregados, né, por causa desse problema, desse novembro. Eu não entendi muito bem, a que você está se referindo. A indústria naval, o último número no topo era 80 mil. Desses 80 mil, quanto estão estão parados? O que seria esse número de 200 mil que você jogou? Quando eu falo 200 mil, eu falo da cadeia como um todo, de petróleo e gás. Aí inclui Comperj. Na indústria naval, especificamente, nós temos hoje 79 mil trabalhadores. Ainda não se demitiu os estados que ainda estão conseguindo segurar essa mão de obra, esperando uma solução do BNSD para a questão da SET Brasil. Quero crer que essa solução saia até o próximo mês, porque em não saindo, com certeza, pelo menos 3 estaleiros terão que fazer demissões. Muito rápido também, o Ronaldo e o Sérgio. Ronaldo, eu estive recentemente no Ceará e o pessoal, desculpa a expressão, está putíssimo da Petrobras aqui no Brasil, a respeito da refinaria, que o pessoal falou, se mobilizou, estava falando com o vice-governador, o pessoal se mobilizou a nível estadual e municipal
estava com grandes perspectivas dessa refinaria. E depois aconteceu a Lava Jato e não teve mais, foi cancelado. Fizeram um estudo de impacto, estão fazendo estudo de impacto por causa da ruptura. Tem uma sensação lá no Ceará de que foi tudo uma coisa política, né? Era inviável construir em termos técnicos uma refinaria no Nordeste, tanto do Maranhão também. Me lembrou uma vez, inclusive, até conversei com o Nassif uma vez, não sei se vocês lembram assim, quando a Breolima ia ser feita no Brasil. O petróleo estava alto, também alto no mercado internacional, os venezuelanos iam bancar a PDVSA, iam montar uma grande parte, só que na hora de fechar a conta, o custo do Brasil era maior, aí os venezuelanos saíram fora. A partir do momento que o Chaves falava que vai indo, vamos bancar, né? A questão histórica, tudo. Aí a relação de ganância, vamos dizer assim, má gestão, o custo dela foi maior do que uma refinaria nos Estados Unidos. A sua própria história como profissional é uma história de eficiência, de gestão técnica, concorda? Você colocou como técnico na Petrobras. Mas você não adianta você ter uma gestão técnica numa empresa se você tem a parte que mexe com o capital e ela tem uma outra filosofia. Como você é funcionário da Petrobras, como você vê para salvar a Petrobras dessa situação difícil? A Petrobras vai ter que privatizar alguns setores estratégicos da sua operação para poder manter ela? Essa é a minha dúvida. O Marcinho falou da questão de vender as ações. Os americanos, a justiça americana e os próprios investidores americanos estão rejeitando essa ideia assim, de poder vender as ações para poder pagar depois das empreiteiras, porque a justiça americana está pegando pesado e vai pegar mais pesado ainda. Não, eu não digo isso, eu digo os investidores brasileiros que estão na justiça americana. Eu sei, mas veja bem, a venda de ações da Petrobras ela vai ser ressarcida, ela não vai. Digamos, esse tipo de operação, o investidor não tem nenhuma ascendência, não tem nada. E é de interesse dele até, porque à medida em que essas ações são vendidas para terceiros, obviamente, a Petrobras ela se ressarce para o prejuízo. O problema dos investidores com as perdas aí, se bem que eu acho que resolvido esses pepinos aí, você vai ter um processo de recuperação das ações aí, não dos níveis anteriores aí, onde está o petróleo tanto, mas você vai ter um momento agudo aí de recuperação, que é sempre, isso aí sempre acontece em oscilações de mercado. Não acontece quando a ação vira pó, mas todo esse momento, quando começa a cair, você tem uns grupos mais articulados de mercado que jogam para baixo mesmo. Então, um grande auxílio aqui da mídia brasileira aí, que já conseguiu comprovar que a Copa do Mundo não ia acontecer, isso é uma coisa que a gente está vendo. Então, é um jogo político em que as variáveis, principalmente para o investidor menos informado, as variáveis você não consegue quantificar. A Dilma vai cair, não vai cair, vai ter impeachment, não vai ter impeachment, Petrobras vai quebrar. São coisas tão malucas que criam essa oscilação para baixo. Mas a partir do momento que a parte política estiver minimamente resolvida, essa ação dobra. Não tem. Mas os americanos têm razão, efetivamente, que toda essa perda que está ocorrendo, independentemente disso, Sérgio Moro, tudo, foi um problema de governança interna que afetou as ações, né? Mas os fundamentos continuam sólidos. Então, essa opção de se sair vai ser feito, porque você pegar os acionistas, cuidarem das vender as ações e preservar a empresa, e esse que é o caminho lógico. A gente tem defendido isso há muito tempo, até quando eu vi semana passada que estava caminhando nessa direção, eu falei, isso aí, a sede de punição fica aceita, a preservação da empresa fica aceita, mas isso aí não teria problema com os investidores, não sei com a legislação aqui, mas com os investidores lá fora. Complementar aqui, né? Primeiro, não tem relação de causa e efeito nenhuma, né? Entre o que está acontecendo na Lava Jato, que ainda não acabou, né? E eventual privatização de algum ativo da Petrobras. A Petrobras está vendendo ativo, não está privatizando nada. Tem uma política de privatização da empresa, até porque quem decide se ela vai ser privatizada ou não é a própria empresa, é o governo. Então não tem nada nesse sentido, não há relação de causa e efeito. A gente está vendendo ativo porque
que eles são pouco lucrativos e a gente precisa investir naquilo que é mais lucrativo numa hora que a gente está com dificuldade de caixa, onde o dinheiro está muito caro. O dinheiro está caríssimo. A Petrobras agora perdeu o grau de investimento dele, ficou muito caro. Tem que tentar não ir ao mercado se puder vender algum ativo que é pouco lucrativo. Essa é a conta de economista. Ainda bem que a gente é economista hoje na presidência da empresa, está fazendo essa conta com mais competência. Vamos vender um ativo que está me rendendo 2% ao ano, em vez de pegar dinheiro a 15% ou a 7%, seja lá quanto for. É simples assim. Não tem uma política de privatização, tem uma política de gestão da empresa, de gestão financeira da empresa. É só isso. Depois, como você bem disse, eu faço parte da banda boa da empresa, né? Como 99,9%. Como é que resolve isso? Botando os caras na cadeia. Simples assim. E graças a Deus tem um tal de Moro que está conseguindo fazer isso com muita competência. Está nos ajudando. Essas coisas aconteciam debaixo do nariz ou na mesa do lado da gente, ninguém sabia que acontecia. E ótimo que alguém de fora viu, e denunciou, ou teve acesso a, seja lá como é que isso começou. Na realidade, tirou no que viu, acertou no que não viu, nunca começou pesquisando os postos de gasolina, tanto que chama Lava Jato, e foi chegar no... não chegou ainda, né, no final dessa história, né? Já vou ouvir muita história. Então conta pra gente. Então, vamos longe ainda nessa história, infelizmente, ainda vamos longe dessa história, tem muita coisa a ser investigada. O Moro tem dito isso, né? Está indo passo a passo, tem muito mais coisa ainda para surgir, infelizmente. Mas isso está sendo resolvido. E não há relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. A causa e efeito é como o Sérgio falou, você para de contratar em determinado momento, porque aquela empresa não pode ser contratada. E aí também, deixa eu fazer só uma parte aqui do excesso. Não é uma decisão da Petrobras, essa é uma decisão da lei brasileira. A empresa estatal não pode contratar a empresa que esteja envolvida em processo judicial, que já é o caso deles. Tem réu confesso que era diretor da empresa. Então, enquanto o diretor não for desvinculado da empresa, o ministro da Justiça tinha que estar atuando. Você disse muito bem, o presidente está meio mobilizado nessa história. Se isso acontecer, ótimo, a gente volta a contratar as empresas, que não são os diretores. Lembrar disso. Como não são, como a Petrobras também não são seus diretores. Alguns não. Ronaldo, você falou que no ambiente do pré-sal existe uma série de dificuldades e desafios em termos tecnológicos em função de corrosão de materiais. Eu gostaria que você falasse sobre esses novos materiais que estão surgindo. Tem uma disciplina na engenharia que é a SMAT, né? Que novos materiais são esses e como eles reverberam em outros setores da indústria? Tá. Rapaz, isso dá uma palestra de umas 5 horas. Mas eu vou te dizer algumas coisas, algumas linhas, né? Então, a noção de tubos de condução, por exemplo, cladeados, que não é uma tecnologia nova, mas botar um tubo cladeado a 2.500 metros de lâmina d'água deixou de ser uma coisa trivial. Conectores com proteção catódica diferenciada e revestimento diferenciado. Tubos de aço X70 e X80, que tem uma resistência mecânica melhor e alguma resistência à corrosão, para você não fazer o tubo tão pesado, para não dificultar a questão do lançamento, né? Você aumenta a resistência mecânica para fazer uma parede mais fina, e ele tem boa aderência nos materiais de revestimento interno, tem boa capacidade de resistir ao colapso por pressão externa. Ou seja, tem uma série de vedações para válvulas, vedações metal-metal especiais, à base de tungstênio, à base de titânio, tem uma série de linhas que estão sendo pensadas. Aí você vai para o outro lado, na plataforma tem a parte de ancoragem, que nessa a lâmina d'água é muito complicado, então amarração em cabos compostos, polimérico, aço, cada segmento da amarração tem um trecho de cabo de material diferente. Isso tudo é inovação e assim, eu tenho uma apresentação prontinha, eu posso mandar para você, escreve ali, me pede que eu mando os desafios tecnológicos. Tá? E vão de todas as naturezas, tá? Não são só de materiais, não, tem desafios de todas as naturezas. Complementar, assim, para o passe,
Você falou da questão do acordo de leniência e a necessidade de salvar essas empresas. Eu gostaria que você falasse do outro lado, dos porta-vozes que estão no movimento de quebrar essas empresas para abrir para as estrangeiras. Alô, evidentemente, como você falou, tem muito interesse colocado nessa questão. Aqui tem gente que ganha dinheiro trazendo gente de fora para fazer as coisas no Brasil. Né? E não é de hoje, né? Desde que o Brasil é Brasil, alguém ganha e alguém perde nesse jogo. Então acho que a gente, como brasileiro, como cidadão brasileiro, tem que perceber esse jogo que está posto. Né? Ou a gente faz a defesa da empresa brasileira e aí vamos isolar a parte que corrompeu, que foi corrompido, porque só tem corruptor se tem o corrompido. Quer dizer, esse jogo também de empurrar só para um lado, também não concordo. Acho que tinha interesse dos dois lados. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo e acho que a gente precisa trabalhar para ter esse acordo. Só com esse acordo que nós vamos conseguir manter a indústria brasileira, e em especial a indústria naval que eu represento, no caminho, gerando emprego, gerando renda no país. Bom, queria agradecer muito os três expositores aí por mais essa rodada aí. Vamos partir para a última rodada. Muito obrigado.